Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vinda a mais um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus, o lugar onde Deus reconstrói o que foi desconstruído do Evangelho na sua vida. Eu sou o missionário Gustavo Neves e estou aqui para pregar o Evangelho para você, para orar com você e por você. Por isso, fica até o final do vídeo de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a voz de Deus, que não endureçamos o nosso coração. Então não endureça o coração, fica até o final. Deus tem algo a dizer para você. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como está o seu coração, mas hoje eu tenho uma palavra para falar para aquela pessoa que se sente fraca. Se você tem se sentido fraco, sem força, é para você que eu quero falar hoje. Mas antes de eu ler o texto de hoje, eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero que a gente tenha um tempo de oração. Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, na minha vida. São muitos os testemunhos aqui no canal e também ao redor do mundo do que Deus tem feito. Deus é maravilhoso. Por isso que nós possamos manter os nossos olhos naquele que pode fazer todas as coisas, muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes nós achamos que Deus, Ele só vai fazer aquilo que nós pedimos, mas na verdade Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos. Eu quero orar por você nesse momento, antes da gente ler o texto e ir para a reflexão. Vamos orar juntos? Pai, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela sua graça, pelo seu amor. Existe tanta gente que está me ouvindo agora e que precisa de uma palavra, que precisa ser encorajado, ser encorajada. Por isso eu oro pedindo ao Senhor, derrama a tua graça, o seu poder, a sua benevolência sobre esse coração. Nós temos vivido dias difíceis, Senhor. Dias onde as pessoas têm se sentido depressivas, fracas, humilhadas. Deus, restaura o teu povo, fortalece esse irmão, fortalece essa irmã, capacita a vida dela, capacita a vida dele. Que o teu poder possa envolvê-lo, que o teu poder possa santificá-lo, que o teu poder possa transformá-lo, que o teu poder possa, Deus, fazer algo sobrenatural na vida dele hoje. Não importa o que ele está passando, onde ele está, mas que o teu poder possa encontrar, Pai, o meu irmão e a minha irmã. Deus, eu oro para que em nome de Jesus, o coração dessa pessoa que está ouvindo a minha voz possa ser aquecido pelo teu Espírito Santo. Que o coração dela possa ser fortalecido no Senhor. Talvez ela esteja pensando em desistir. Desistir da sua vida, desistir da caminhada, desistir dos seus propósitos, desistir daquilo que o Senhor chamou ela para viver. Mas em nome de Jesus eu estou aqui como profeta do Senhor para dizer: não desista. O Senhor tem um propósito em todas as coisas e Ele vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Em nome de Jesus, porque Ele te ama. Pai, em nome de Jesus, fortalece essa pessoa, Senhor. Não deixe que ela desista. Capacita o coração dela para que ela permaneça firme na jornada da fé cristã. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém se você crê nessa oração. Eu quero continuar orando por você daqui a pouco. Hoje eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos,
privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem passado? O que você tem vivido? O que você está sentindo? Será que você está dizendo como o apóstolo Paulo? Está dizendo, olha, eu me vejo fraco. Eu me vejo sem forças. Existe algo que tem me atormentado. É assim que você se encontra? Talvez quando você olha ao redor da sua vida, para a sua história, para o seu passado, para o seu presente, você fica atormentado. Você fica pensando, Gustavo, eu me sinto atormentado. Eu não consigo ter paz. Eu tenho uma palavra para você hoje. O Deus que criou você, o Deus que colocou você no mundo, Ele sabe pelo que você está passando e Ele sabe de todas as coisas e Ele conhece o seu coração. Por isso, fique firme em uma verdade. Ele é o Deus que capacita você, que te dá poder. Preste bem atenção. Em uma certa feita, um homem chamado Saulo conheceu Jesus. Ele ficou 3 dias cego. Ananias, um homem de Deus, foi dirigido pelo Espírito Santo a encontrá-lo. E ele disse a Saulo, Saulo, o Espírito Santo me enviou para restaurar-te a visão. A partir daquele momento, o Saulo se tornou Paulo. E ele começou a pregar o Evangelho para todas as pessoas. Porém, havia um ponto. Paulo havia perseguido a igreja de Deus. Ele tinha apoiado a morte de Estevão. Ele colocou cristãos na cadeia. Porém, conheceu Jesus. Foi transformado. E até muitos dos irmãos na época duvidaram se realmente Paulo havia se convertido. Porém, o tempo passou e todos começaram a prestar atenção de que aquele homem que era Saulo, o perseguidor da igreja, na verdade agora era um perseguido. O Saulo que perseguia agora é perseguido. O Saulo que colocava na prisão os cristãos agora é colocado na prisão. Deus agora estava quebrando aquele homem. Porém, esse homem era um homem de intimidade com Deus e por isso Deus o revelou coisas inefáveis. Deus revelou a ele o que o coração do homem não sentiu, o que o ouvido não ouviu, o que os olhos não viram. E para que ele não se tornasse arrogante e não se ensoberbecesse, porque o ser humano ele consegue pegar as coisas boas e transformar em monstros, Deus permitiu que ele fosse atormentado, que ele tivesse um espinho na carne. Algo que lembrasse a ele a sua dependência de Deus. Algo que lembrasse a ele que ele precisava de Deus. Algo que lembrasse a ele que ele não poderia continuar em frente se ele não parasse para dizer, Deus, tira isso de mim. Você se identifica com Paulo? Muitos estudiosos vão dizer que esse espinho na carne de Paulo poderia ser a enfermidade. Paulo sofria com uma enfermidade de tanto apanhar por onde passava. Outros vão dizer que isso talvez fosse um pecado, uma luta diária contra o pecado específico na sua vida. E outros vão dizer que na verdade era um demônio, uma entidade diabólica que atormentava a mente de Paulo concernente ao seu passado. O apóstolo Paulo, em várias cartas, vai dizer que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é o avanço. Ele vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai dizer que o homem que ele era agora é esterco.
fezes de animal, diante da glória de Cristo que ele conheceu. Esse apóstolo Paulo, que pregou o evangelho em todo o mundo, precisava que a humildade brotasse no seu coração e seu ego fosse dominado pelo poder do Espírito Santo, porque senão ele se exaltaria pelas excelências da revelação. E o que Deus fez? Permitiu que ele sofresse, permitiu que ele sentisse na pele o que era o sofrimento. O texto vai dizer que Paulo sofreu sendo atormentado. Quantos de nós não estamos sendo atormentados por um espinho na carne? Eu não sei qual é o seu espinho na carne, mas eu tenho certeza que esse espinho na carne que você carrega, ele produz em você humildade. E todos nós precisamos desenvolver essa humildade, uma humildade que nos leva a olhar para Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu dependo de Ti. Você sabe por que o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles eram proibidos de guardar o maná? Eles tinham que comer o maná todo e não podiam guardar para o dia seguinte. Porque, na verdade, Deus queria mostrar para eles que Deus era o provedor diário deles e que eles poderiam confiar, depender de Deus para o seu alimento diário. Porque senão o ser humano esqueceria de Deus no dia seguinte, trocaria a Deus pelo maná que foi guardado e deixaria de orar, de ler a palavra, de buscar a Deus. E é por isso que você enfrenta o seu espinho. Talvez essa situação que está te atormentando, talvez esse problema em você que você tem passado, talvez essa circunstância, talvez o que você tem vivido, será que não é um espinho na carne onde Deus está permitindo você viver para que você experimente o poder de Deus, a dependência de Deus, o mover sobrenatural do Senhor na sua vida? Será que não é isso? Será que Deus não está manifestando o seu poder em meio à sua fraqueza? E aí agora eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Nós temos uma dificuldade com essa palavra fraqueza, porque a sociedade nos ensina que nós não devemos mostrar as nossas fraquezas, nós não devemos mostrar que somos fracos. Se você está sem dinheiro, você não tem que falar para ninguém que você está sem dinheiro. Se você está com uma dificuldade, lutando contra algum tipo de vício, pecado, você não pode falar para ninguém. Você não pode mostrar que você está passando por um momento difícil. Você não pode mostrar. Por quê? Porque isso é fraqueza. Porque isso é mostrar fraqueza. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Esse Deus que nós cremos é um Deus que age em meio à fraqueza. Ele permitiu o apóstolo Paulo vivenciar o espinho na carne para que o poder de Deus fosse aperfeiçoado na vida de Paulo através da fraqueza de Paulo. O apóstolo Paulo suplicou 3 vezes. Um judeu tinha o hábito de orar 3 vezes por algo. E Paulo orou pedindo a Deus: Deus, tira de mim. Tira de mim. Tira de mim. E Deus deu uma resposta para ele. Deus disse: não. Não. Eu não vou tirar esse espinho de você. Não. Porque a minha graça, ela é suficiente. A minha graça, ela é suficiente para você suportar esse espinho e você passar por isso sendo moldado pelo poder do Espírito Santo. E essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Deus está dizendo para você: a minha graça, ela é suficiente para você superar essa situação. A minha graça, ela é suficiente para você enfrentar toda essa dificuldade. A minha graça, ela é suficiente para você seguir em frente.
Deus às vezes não vai tirar, Deus não vai mudar, Deus não vai fazer coisas segundo o nosso querer, mas Ele vai permitir que isso continue na nossa vida para que Ele possa trabalhar nos nossos corações, para que Ele possa nos moldar, para que o poder dele se manifeste, para que você se torne uma pessoa mais humilde, para que você seja quebrado pelo Espírito Santo. E isso é o Evangelho brotando na sua vida, isso é Cristo nascendo em você, isso é a glória de Deus envolvendo você. Por isso, deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus fazer o que Ele quer na sua vida. Não negocie o seu relacionamento com Deus por um prato de lentilhas. Deixe Deus operar no seu coração, deixe Ele quebrar o seu coração e deixe Ele fazer de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer operar no seu coração. Ele quer moldar você, Ele quer tornar você mais poderoso em obras, não só em palavras, mas Ele quer fazer de você uma pessoa cheia de autoridade. Para isso você precisa suportar o espinho. Você precisa saber conviver com ele. Você precisa saber que o poder de Deus está se manifestando em você, no meio desse espinho que você está enfrentando na sua vida. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus, irmãos. O meu poder opera melhor na fraqueza. Irmãos, será que nós entendemos isso? O poder de Deus opera melhor quando nós estamos expostos diante das nossas mazelas e diante das nossas fraquezas. Por isso, não fuja das suas fraquezas. Por isso, não esconda as suas fraquezas. Não, você não deve fugir, você não deve se esconder, você não deve evitar as suas fraquezas diante de Deus. Você deve colocar elas diante do Senhor e falar: Deus, olha as minhas fraquezas. Deus, e a fraqueza, irmãos? Deus não está falando aqui sobre pecado, sobre ocultar pecado. Não, Ele está falando sobre a humanidade. Ele está dizendo sobre a nossa condição humana, de sermos dependentes dele, de sermos pessoas que precisam dele. Imagina se você está desempregado, se você está numa situação difícil, se você está passando por qualquer momento difícil na sua vida, se você está vivendo seja lá o que for, não importa. A sua fraqueza se manifesta. Se você está enfermo, sua fraqueza se manifesta. Se você está vendo uma pessoa que você ama adoecer, a sua fraqueza se manifesta. E tudo isso é uma maneira de Deus trabalhar no seu coração. É uma maneira de Deus operar na sua vida. Por isso, você precisa colocar diante de Deus todas essas fraquezas. Não fugir delas, não pedir Deus para tirá-las de você. Você até pode pedir, mas caso Deus diga para você: não vou tirar, faça o que o apóstolo Paulo fez. Ele continua o texto dizendo: portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Ele está dizendo que agora, se ele vê alguma fraqueza na sua vida, ele não vai olhar para o céu e vai falar: Deus, por quê? Se ele vive algum momento difícil, se ele vivencia algum momento de fraqueza na sua vida, ele não vai olhar para o céu e vai falar: Deus, o Senhor me abandonou. Não, ele vai dizer: Deus, obrigado, porque o seu poder está se aperfeiçoando em mim. Por isso eu aceito com prazer as fraquezas, porque é nessas fraquezas que eu me torno mais parecido com Jesus. É nessas fraquezas que eu me torno uma pessoa semelhante a Cristo. É nessas fraquezas que eu me torno uma pessoa cheia do amor de Deus.
Meu querido irmão, nós precisamos aprender a glorificar a Deus no meio das nossas fraquezas. Nós precisamos parar de murmurar, nós precisamos parar de reclamar, nós precisamos parar de questionar a Deus, não que isso seja pecado, mas nós precisamos amadurecer a nossa fé para que possamos desfrutar da presença de Deus no meio das adversidades, no meio das nossas fraquezas. Quando nós estamos diante de nós mesmos e vemos as fraquezas, precisamos lembrar dessa passagem e dizer: Deus, eu aceito as fraquezas com prazer, porque nelas o Senhor está me aperfeiçoando. Deus, eu aceito as fraquezas com prazer, porque nelas o Senhor está trabalhando em mim. Por isso, em nome de Jesus, levante a sua voz em oração comigo nesse momento e diga essas palavras a Deus. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu aceito as fraquezas com prazer, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu aceito as adversidades, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu aceito os momentos difíceis, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu aceito e me alegro, porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Nós precisamos aprender que a nossa força não está quando aparentamos estar bem. A nossa força não está quando tudo está bem. A nossa força não se manifesta quando tudo em nossa volta está perfeito. A nossa força se manifesta quando tudo está dizendo: você está fraco, você está debilitado, você não tem força para continuar, você precisa desistir. Você não aguenta mais. Se você tem ouvido essa voz, em nome de Jesus, eu repreendo essa voz da sua cabeça e ouça a palavra de Deus que diz: você é forte em Deus. Ele é o Deus que capacita você para enfrentar todos os momentos difíceis, e Ele é o Deus que capacita você no meio das suas fraquezas. E isso quem faz é a graça de Deus. Isso quem faz é a graça de Deus maravilhosa. E esse é um terceiro ponto. Além de nós reconhecermos as nossas fraquezas, colocarmos elas diante de Deus, aceitarmos as nossas fraquezas, nos alegrarmos pelo poder de Deus que opera em nós, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é responsável por nos capacitar para suportarmos esse momento. A palavra diz que o apóstolo Paulo ouviu de Deus: a minha graça te basta. E é o que Deus diz para você nesse dia. A graça de Deus é suficiente para você. A graça, ela não só te salva. A graça, ela não só liberta você do pecado. A graça, ela não só traz perdão de Deus para a tua vida. A graça, ela não faz você só um filho de Deus. Não, mas a graça, ela libera poder. Ela libera poder para você suportar os sofrimentos. A graça, ela liberta força. Ela liberta a sua força para que você possa desfrutar de um momento difícil, mas com força do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. A graça, ela libera a força do Espírito de Deus para que você possa viver o poder de Deus no meio das fraquezas. Essa é a graça de Deus. A graça, ela não é barata. A graça, ela foi nos dada por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa entender que você depende da graça para suportar tudo isso que você está enfrentando. Você depende da graça. Você não depende das circunstâncias e da sua força, da sua inteligência. Você depende da graça de Deus. É por isso que Ele está te amassando. É por isso que Ele te levou para o deserto. É por isso que Ele está quebrando o seu ego. É por isso que você está ouvindo essa palavra, para que você possa entender que Ele está trabalhando na sua vida, que Ele está tornando você uma pessoa madura, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais audaciosa e segura de que Ele é o seu sustentador, é aquele que te sustenta no meio das suas fraquezas, é aquele que derrama graça sobre a sua vida. Por isso vamos orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus,
Existem tantas pessoas que precisam de graça nesse momento. Tanta gente com muitas fraquezas. Depressão, tristeza, angústia, perturbação, síndrome do pânico, ansiedade. Deus, tanta gente vivendo circunstâncias adversas, enfermidades, ausências de pessoas que um dia amaram e agora não estão mais na sua vida. Deus, são tantas as fraquezas, mas o Senhor é poderoso para sustentar esse irmão e essa irmã. O Senhor é poderoso para operar com poder e autoridade na vida desse irmão e dessa irmã. Por isso nós oramos: Senhor, sustenta esse meu irmão, sustenta essa minha irmã, capacita a vida dela, enche ela do Espírito Santo, derrama o seu poder sobre a vida dela, que não haja, Senhor, em nome de Jesus, covardia, mas que haja coragem, que não haja, Senhor, desistência, mas que haja perseverança, que não haja, Senhor, incredulidade, mas que haja fé. Deus, que a tua graça, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, possa ser na vida desse irmão e dessa irmã, que a graça do Senhor possa encher o coração dele e dela, possa capacitá-lo, possa, em nome de Jesus, levantá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Se ele está caído, se ela está caída, levanta, em nome de Jesus, com poder e autoridade. Deus, aonde esse vídeo chegar, que em nome de Jesus o caído seja levantado, o enfermo seja curado, o cativo seja liberto, o viciado seja livre, que as pessoas possam encontrar, Senhor, na graça de Deus, o poder necessário para superar as fraquezas, para, em nome de Jesus, suportar as adversidades, para sermos cristãos maduros e nos alegrarmos mediante as dificuldades da jornada, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus amado, Deus querido, cuida de cada coração, Senhor. Cada coração, Senhor, que precisa da tua graça. Derrama graça, Senhor, sobre o coração ferido, sobre o coração incrédulo, sobre o coração que está afastado do Senhor. Derrama graça, Senhor. Derrama graça. A minha graça te basta. O meu poder, ele vai aperfeiçoar você. Ele vai trabalhar por meio das suas fraquezas. Por isso, aceite com prazer as dificuldades, as privações, as perseguições, os desafios da jornada da fé, porque Ele está trabalhando na sua vida. Ele está quebrando o seu ego, está formando você, está trabalhando em você. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que revelou segredos inefáveis para o apóstolo Paulo. E esse é o mesmo Deus que está derramando sobre o teu coração no dia de hoje graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça para você suportar, graça para você enfrentar, graça para você seguir em frente, graça para você vencer as batalhas do dia a dia. Que em nome de Jesus o Senhor derrame graça sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua história. Onde você for, se você estiver indo para o trabalho, se você estiver na rua, se você estiver na sua casa, aonde você estiver, que você possa receber a presença do Espírito Santo, derramando graça sobre você nesse momento. Que você seja cheio da graça de Deus. E que você vença gigantes pelo poder do nome de Jesus. Que você enfrente poderes, potestades e principados espirituais, e que você saia vencedor dessas batalhas espirituais. E que as fraquezas que estão em você, seja lá o que for, que tudo isso possa servir de instrumento de Deus para tornar você uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais perseverante, mais segura do amor do Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
Esse foi mais um momento de oração e reflexão na palavra de Deus, com o apóstolo Paulo nos ensinando a sermos pessoas que confiam na graça de Deus e no poder de Deus para trabalhar em nós. Eu sou o missionário Gustavo Neves, estou aqui para pregar o evangelho para você e para orar por você e com você. Que Deus te abençoe.